implante capilar. Você sabe quais são os procedimentos realizados com implante capilar? Para quem é recomendado? Todo mundo pode fazer implante capilar ou tem alguma restrição? É sobre esse tema que a gente vai conversar agora com a doutora Patrícia Brasil, médica dermatologista. Bom dia, doutora Patrícia Brasil, seja bem-vinda ao quadro Para Viver Bem. Bom dia, Tiago, bom dia, ouvintes da Rádio Shalom, é um prazer estar aqui. Doutora, eu já começo perguntando para a senhora, o que é um implante capilar, doutora, e quais são os tipos de implantes que existem atualmente? O implante capilar ou transplante capilar é um procedimento cirúrgico realizado em pacientes que têm um grau avançado de calvície, tanto homens quanto mulheres. É uma cirurgia que ela usa de uma área do cabelo mais saudável, digamos assim, onde o cabelo é mais forte, não sofreu tanto com a doença, com a calvície, que é a alopecia androgenética. E a gente transplanta, né? Implanta esses fios dessa área na área que está precisando de fios, que é a área receptora, no caso, onde tem a calvície, né? Onde está sem fios. Então, da própria pessoa, a gente consegue pegar os fios de uma região do couro cabeludo e implantar em outra que está sem fios. Então, isso é o implante capilar. E os tipos, a gente tem 3 tipos principais. 3 técnicas, na verdade, que a gente usa para fazer o transplante capilar. Que é a técnica do FUT, FUE e a FUE robótica, que é algo bem mais avançado, bem moderno, bem atual. Então, a gente tem essas 3 técnicas que a gente pode estar realizando o transplante capilar. Doutora Patrícia, quantas sessões são necessárias para o êxito do implante? Na verdade, a ideia é que se faça só um único procedimento cirúrgico. Então, quando a gente chega na fase, no estágio onde a gente vê que o cabelo não está mais respondendo com o tratamento clínico e com tratamento em consultório, a gente parte para a cirurgia, para o transplante capilar. E aí, nessa fase, a gente faz de tudo para que essa cirurgia seja feita só em um único momento. Então, a gente faz todo um protocolo de preparatório para a cirurgia, pré-tratamento, pré-cirurgia, um protocolo pós-cirurgia de acompanhamento, para que realmente essa cirurgia tenha muito êxito. É muito importante também a indicação. Então, às vezes, tem gente que a área doadora, ou seja, o local que a gente vai tirar os fios para colocar na região que não tem, na região calva, já é muito danificado pela doença. Então, os fios são muito finos, né? Acabou que foi uma região que também foi agredida pelos hormônios relacionados à doença, à calvície. E aí, nesses casos, onde a área que doa os fios também já está comprometida, o resultado da cirurgia tende a ser muito pobre. Então, a gente precisa reforçar essa área doadora através de tratamentos em consultório, deixando esses fios mais fortes, mais grossos, e assim conseguir ter um resultado melhor. Mas tem casos que realmente o paciente deixa para procurar a gente num quadro muito avançado, num grau bem avançado da doença. E aí, em graus bem avançados mesmo, a gente não tem mais o que fazer. Mesmo a cirurgia, ela não vai ter um resultado muito bom. Nós estamos conversando com a médica dermatologista, doutora Patrícia Brasil, sobre o tema do implante capilar ou transplante capilar. Doutora, o que não pode fazer após o transplante capilar? É muito importante que o paciente compreenda que ele tem que ficar por volta de 48 horas pós-transplante em repouso. A partir disso, ele já pode voltar às suas atividades normais. Atividade física a gente recomenda com 15 dias do transplante, dependendo da atividade. Se for algo com muito esforço, principalmente musculação de membro superior, a gente recomenda só
realizar essa atividade com 1 mês após o transplante. É muito importante também elevar a cabeceira, né, no ato de dormir, deixar a cabeça bem elevada com vários travesseiros para evitar edema da área, evitar também perda dos implantes. Então, tenham cuidado com o curativo. A gente tem que tomar algumas precauções em relação a isso. Mas, no geral, é muito tranquilo. É um procedimento muito tranquilo mesmo. Apesar de ser uma cirurgia, o pós dele é bem tranquilo. O paciente não tem muitas queixas, não tem dores, né? Geralmente, a gente deixa a analgesia bem potente no pós, para que ele não sinta dor. Então, apesar de ser uma cirurgia, mas é uma cirurgia, de certa forma, considerada não tão complexa. E não tem tanto, o pós não é tão agressivo. Doutora, quais os riscos de um implante capilar? A verdade, sim, os riscos estão mais relacionados à questão da anestesia. A gente faz uma anestesia local, né, injeta no couro cabeludo anestésico, e a gente faz uma leve sedação. Então, às vezes, no pré-cirúrgico, então é muito importante a gente identificar alergias, né? Se a pessoa já fez algum tipo de anestesia. Então, é mais relacionado ao anestésico. Ao procedimento em si, os riscos são muito poucos, né? Pode ocorrer um sangramento, mas é muito leve. Geralmente, ele já forma logo uma crosta. O edema que dá no pós, geralmente, se você fizer um bom pós, elevar bem a cabeceira da cama, botar vários travesseiros para deixar a cabeça elevada, também o risco diminui. Então, é um procedimento, apesar de cirúrgico, porque tem anestesia, ele é considerado um procedimento com baixo risco, diferente de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, né, uma cirurgia mais complexa, mas ele realmente, os riscos são muito baixos. Se você seguir direitinho o pós e o pré, você identificar ali, falar para o médico todas as suas alergias, toda a sua história médica, se você já fez alguma cirurgia, a gente consegue ali diminuir bastante os riscos dessa cirurgia. Doutora, de onde são retirados os fios? É do próprio cabelo ou é alguém que doa o cabelo para a pessoa? Isso, são da própria pessoa, né? Então, não tem essa coisa da doação, né? A pegar fios de outra pessoa, não. É da própria pessoa. Então, ela tem uma região no couro cabeludo que não foi tão afetada pela doença, que geralmente é a região occipital, ali a nuca, na região lateral da nuca. Então, essa área que não foi tão danificada, os fios não sofreram tanto a ação hormonal da doença, a gente consegue ter fios mais grossos, a gente consegue fazer a remoção desses fios e colocar na área sem cabelo, de uma maneira que esses fios vão conseguir se manter fortes, saudáveis, mesmo estando naquela área sem fios. Então, é a própria pessoa que doa. Por isso é muito importante você procurar o médico, né, o especialista em cabelo, o dermatologista, no início da doença. Porque quando a doença avança muito, até mesmo essa área, que geralmente não é tão afetada pela doença, que é a nuca, ela pode ser afetada, dependendo do caso. Então, não deixar para procurar num grau muito avançado. Já no início, já iniciar o tratamento, porque a doença é genética. Então, a tendência é ela evoluir. Então, se você procura logo no início, a gente consegue retardar todo o processo da doença. A gente não consegue curar. É genético, então não tem como eu ir lá e tirar o gene e aí curar você da calvície, mas a gente consegue retardar a doença, o progresso da doença. Doutora, a senhora já falou sobre a questão da anestesia. Pode usar fios de outras pessoas em casos assim extremos? Não, sempre é o fio da pessoa, né? É um transplante capilar, é um implante capilar da própria pessoa, né? Então, o fio é dela, não pode ser porque dá rejeição. Acaba que esse fio não consegue ser implantado. Ele é
não é compatível, digamos assim. Então, acaba que a gente não tem resultado quando a gente usa fios de outra pessoa. É os fios da própria pessoa. E os fios, doutora, implantados, eles são definitivos ou não? Sim. Então, dependendo da técnica, né, como foi feito, se foi bem feito, a gente remove os fios da região da nuca, a gente remove ele mesmo do bulbo, né, da raiz, digamos assim, do fio. E aí implanta na área que não tem cabelo e a gente consegue fazer com que esses fios, eles fiquem realmente naquela área e se mantenham na mesma característica que eles estavam na nuca. Então, eles continuam grossos, fortes, fios terminais, né, que são fios mais espessos. Então, a gente consegue fazer com que esse fio saia de um canto para o outro, mas ele mantém as suas características. Então, a gente faz toda uma técnica onde a gente coloca o fio numa angulação, no formato, né, na direção onde era os seus fios antes da calvície, para que fique o mais natural possível, não dê aquele aspecto de boneca, cabelo de boneca, né? Logo no começo, quando a técnica começou a ser mais propagada, ficava muito artificial. A gente notava muito quando a pessoa fazia o transplante capilar, porque a gente via os fios muito separados, aquele aspecto mesmo de boneca. E hoje não, hoje a gente com essa técnica, principalmente essa técnica do FUE, a gente consegue ter uma naturalidade dos fios e hoje dificilmente as pessoas notam que você fez um transplante capilar. Doutora Patrícia, quanto tempo leva para o cabelo novo crescer? Então, os novos fios que vêm pós essa cirurgia, eles geralmente crescem ali por volta de 3 meses, 2, 3 meses. A gente já começa a notar o crescimento desses novos fios. Doutora, após o tratamento, o procedimento, o paciente ele vai precisar usar alguma medicação específica para preservar esse cabelo que foi implantado? Ele vai precisar seguir um protocolo pós-cirúrgico para a gente manter o resultado, para a gente manter a doença bem controlada e vai usar logo imediatamente após alguns anti-inflamatórios para evitar dor, evitar o edema. Então, a gente precisa ter também esse cuidado do pós. Muitas vezes faz a cirurgia, pronto, não vou mais no médico, já estou com os meus cabelos, tudo ok. Mas tem que lembrar que a doença ela é genética, então a cirurgia ela não te cura. Diferente da cirurgia cardíaca, que muitas vezes ela é feita para curar ali alguma alteração do coração. No caso do transplante capilar, ele é feito uma cirurgia para melhorar aquele aspecto da sua calvície, mas ele não cura a doença. Então, a doença vai continuar ali, ela vai se manifestar lá na frente. Então, é preciso que haja esse acompanhamento pós-cirurgia. O paciente ele não pode achar que porque cobriu aqui minha careca, então tá tudo bem. Não, porque a doença pode avançar. E aí, aqueles fios que a gente colocou na cirurgia, se não cuidar lá na frente, pode a doença afetá-los e eles acabarem também caindo. Doutor, e no caso das mulheres que têm problemas com calvície, é o mesmo procedimento ou existe alguma diferença? As mulheres, elas também podem fazer o transplante, dependendo do grau de calvície que elas tenham. Hoje existe uma técnica que a gente consegue fazer com o fio longo. É uma técnica bem complexa, a gente reserva para uns casos específicos, para tentar evitar que a mulher raspe a área doadora. Né? Então, o que acontece é que muitas vezes é preciso raspar a área que vai ceder os fios. E aí a mulher não quer raspar a cabeça, né? É muito incômodo para ela. Então, hoje existe uma técnica com os fios longos, mas é para casos bem específicos. Então, você, mulher que está aí assistindo, vendo as imagens pelo YouTube, ouvindo pela rádio e que sofre também com essa questão da calvície, existe também esse procedimento para você que nos acompanha. Doutora, e normalmente qual é o tempo que o paciente ele vê o resultado propriamente do transplante?
A partir do terceiro mês, a gente já vê crescimento de novos fios. Então, os fios implantados, eles vão cair ali por volta de 15 a 30 dias da cirurgia. Eu passo, doutora, meus fios caíram. Mas é para cair. Eles, lá dentro, eles estão bem implantados, né? Então, vai cair, fica tranquilo. Ele, por volta dos 3 meses, já começa a despontar. Você já começa a ver os fiozinhos nascendo. Então, é um resultado consideravelmente rápido, mas quando a gente associa com o protocolo pós-cirúrgico, a gente consegue fazer com que esse tempo seja menor ainda. Então, logo que o paciente termina a cirurgia, a gente monta um protocolo de pós-cirurgia, a gente consegue fazer com que esses fios cresçam mais rapidamente em menos tempo. Doutora, e na clínica Brasil Plastic, existe esse procedimento, existe esse acompanhamento também para quem deseja fazer implante capilar? Sim, né? Então, a gente tem toda uma equipe voltada só para esse procedimento. A gente reserva um dia específico para realizar esse procedimento. É feito por mim, tem o cirurgião plástico, o doutor Érico Brasil, que é meu esposo. Tem equipe de fisioterapeuta, enfermagem. Então, toda uma equipe montada para fazer esse procedimento. A sedação, ela é leve. Então, muitas vezes, durante o procedimento, você consegue até dormir, inclusive. Anestesia local também. Às vezes, é um pouco mais demorada, a cirurgia um pouco demorada, começa de manhã, às vezes termina pelo fim da tarde. Mas existe essa sedaçãozinha, então você consegue relaxar um pouco. Muitas vezes, até durante a cirurgia, a gente também dá uma refeição para o paciente. Então, a sedação é algo muito leve. Não é algo que você precisa realmente ficar totalmente sedado, como em outras cirurgias. Então, a gente faz, sim, esse procedimento na clínica. Como é que a gente faz para marcar, doutor, uma consulta, para fazer uma avaliação, para ver, né, toda a questão, né, da calvície, essa questão, para fazer o implante na clínica? Então, primeira coisa é marcar a sua consulta, né? Se você tem essa queixa de calvície. Tá notando mais o couro cabeludo, tá vendo as entradas, a mulherada tá achando que o cabelo tá mais ralo. Então, primeira coisa, marcar a consulta. E aí, entre em contato com a minha equipe, marca a consulta. Na consulta, a gente vai avaliar qual o grau da sua calvície. E aí, a gente vai montar um protocolo específico para o seu caso. Se é um protocolo clínico, né, que a gente consegue fazer em consultório, com o tratamento em home care, ou se a gente precisa associar já com a cirurgia, com o transplante capilar. Então, é necessário a avaliação para ver cada caso em particular. Tem pessoas que realmente já estão num quadro bem avançado e aí a indicação primeira é da cirurgia. Mas a gente, mesmo assim, ainda faz um preparatório para essa cirurgia ser uma cirurgia de sucesso. Tá? Então, o primeiro passo é, se você tem essa queixa, realmente isso está te prejudicando, está abaixando a tua autoestima, liga e marca a consulta para a gente ver o seu caso e poder te ajudar. Você que ficou interessado, que deseja fazer esse procedimento, você agora vai pegar um papel, uma caneta, ou mesmo pegue agora o seu celular e você vai anotar o contato da Clínica Brasil Plastic. Para quem assiste pelo YouTube, na tela já está aparecendo o número que você pode agora mesmo agendar a sua consulta ou no horário, no momento que você estiver acompanhando esse vídeo. Doutora, para quem está ali ouvindo pela rádio, qual é o número que a gente liga para marcar uma avaliação? Além desse serviço, que é no caso o implante, existem também outras funcionalidades também na clínica, né, doutora? Tem outros casos também, né? Isso, a gente é uma equipe bem multidisciplinar, né? Então, dermatologista, que sou eu, cirurgião plástico, doutor Érico Brasil, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem dermatomicropigmentador. Então, é uma equipe bem multidisciplinar voltada para a sua beleza, para realçar a sua beleza. E a gente tem também outros procedimentos que a gente faz além da parte capilar, né? Não só o transplante, como outros tratamentos capilares, mas também a gente tem tratamentos também para rejuvenescimento, né? Então, a gente também faz os tratamentos para melhorar a flacidez, para as rugas. Então,
a gente tem também essa área da cosmiatria associada, né? Que é a área da estética, tá? Não só a área capilar. E outras, né? Também a cirurgia plástica. Tudo voltado realmente para realçar a sua beleza, para que você redescubra a sua beleza. E o número, doutora? Então, DDD é 85, a gente atende aqui em Fortaleza, próximo à rádio, inclusive aqui na Aldeota. E o número é o 998039267. A senhora pode repetir, doutora? 998039267. É só ligar agora e já tem uma equipe preparada esperando a ligação do ouvinte. Isso mesmo. Meu concierge vai falar com você e vai poder marcar aí sua consulta e a gente vai poder te ajudar. Então, gente, olha, entre em contato agora, 859-9803-9267. Para você que me escuta pela rádio, se você não pegou o número, pode entrar em contato conosco. Nós temos aqui o número da clínica para você tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Tenha certeza que é muito bem-vinda, tá bom? A sua pergunta, a sua dúvida e o seu atendimento. É só você ligar para agendar a sua consulta. Doutora, muito obrigado e a gente se encontra no próximo programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer.